Olá, meus amigos em Cristo, como que vocês estão? Espero que o nosso Messias, o nosso Cristo, esteja com você, lhe dando todo o suporte, toda a força necessária e toda a felicidade que vem dele em todas as situações da sua vida. Hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e o tema de hoje é o castigo que nos traz a paz. Pois bem, lá em Isaías 53, versículo 4 a 5, temos o seguinte texto: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, eu quero refletir aqui com vocês justamente essa questão da paz. Quem acompanha aqui o canal provavelmente viu que eu fiz uma publicação sobre essa questão da paz e por ela ser um dos motivos a qual eu acredito no Messias. Então hoje eu resolvi trazer esse vídeo aqui como uma forma de reflexão para a gente entender a paz que vem de Cristo. Como vocês puderam analisar agora aqui no texto de Isaías 4, versículo 11, versículo 4 e 5, aqui fala, né, que do castigo, fala das coisas a qual Cristo iria passar, porque que estava, no caso, profetizando a vinda do Messias e tudo o que ele iria passar para nos dar a graça, para nos oferecer a graça. E ele foi muito castigado. Ele sofreu muito por causa das nossas transgressões. Não havia nele nenhum mal. Ele era um homem sem pecado. Mas, mesmo assim, passou por tudo por nós. Ele foi sacrificado por nós, pela humanidade, para que a gente pudesse, assim, estarmos aptos à salvação. Não porque há algo em nós de merecimento, porque somos pecadores, mas sim porque ele fez isso. Nós não teríamos nenhuma esperança se não fosse esse sacrifício do Messias. E eu comecei a refletir sobre a paz justamente em um momento em que eu estava conversando com o Messias, né, tendo ali a minha conversa com o Criador, e naquele momento em que eu estava ali refletindo, juntamente, né, com o Pai Celestial, como eu disse aqui para vocês, a importância, eu acho que um dos primeiros vídeos do canal eu falo sobre isso, né, sobre a gente conhecer, ter um relacionamento íntimo com o nosso Pai Celestial. E nesse momento em que eu estava conversando com ele, como eu conversaria com um amigo, mas conversando, no caso, com o meu melhor amigo, que é o Criador, e naquele momento eu comecei a refletir sobre isso. Eu comecei a refletir de como eu estou em paz. E por mais que, por todas as circunstâncias da minha vida, por todas as situações a qual eu acabei me metendo, né, que não era da vontade dele para minha vida, mas por teimosia da minha parte, e mesmo assim, por tudo isso, eu estou em paz. E aí eu comecei a então refletir e ver que eu tenho paz não por conta de mim. A paz que eu tenho vem do Messias, vem de Cristo. E foi onde eu consegui ter a noção do quanto é importante a gente refletir sobre isso, para a gente, inclusive, ser gratos, e sendo gratos, a gente acaba também vivendo uma vida em santidade, né? Nessa tentativa de ser cada vez melhores, de termos um caráter semelhante ao do Messias, porque a gente consegue ter a noção de que a gente, de nenhuma forma, somos dignos de ter paz. Mas mesmo assim, pelo sacrifício do Messias, por ele ter sofrido tanto, ele sofreu tanto por nós, ele passou por situações tão ruins, ele foi machucado, ele foi crucificado,
E é uma dor imensa, uma dor física imensa, uma dor na alma imensa, porque era um homem justo, né? É um homem, um ser justo que estava passando por uma situação a qual ele não merecia. Quem merecia era nós. E se hoje nós temos a possibilidade, a oportunidade de nos sentirmos em paz, é justamente por causa desse sofrimento que o Messias sofreu, desse sofrimento que ele passou. Então, foi onde eu tive essa compreensão que nós jamais poderíamos nos sentir em paz. Mas a paz que sentimos, mesmo em meio a tantas aflições do mundo, é porque vem dele. É porque vem de uma comunhão com o Criador, porque o Messias sofreu por nós, levou na cruz todos os nossos pecados, todas as maldições, todas as consequências. E por isso que hoje nós temos essa oportunidade de viver uma vida completa, em comunhão com Ele, em podermos se arrepender, pedir perdão, sem ao menos precisar fazer algum tipo de sacrifício. E o quanto isso é valioso, o quanto isso é muito valioso. Então, que possamos ter essa compreensão diariamente do quanto é importante a gente, muitas vezes, renunciar situações, coisas, abrir mão, porque o Messias, aquilo que nós deveríamos sofrer, ele sofreu. E o que a gente tem que fazer agora é crer nele e buscar viver uma vida em santidade e se arrepender, principalmente pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Eu diria que é tudo muito fácil pra gente, é tudo muito fácil mesmo. E eu diria que, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm noção disso, mas eu creio que em breve terão. E eu me sinto feliz também ao mesmo tempo em saber que também existem muitas pessoas que têm noção disso e que estão buscando viver uma comunhão com o nosso Pai Celestial. E falando em aflições, a gente sabe que na Bíblia está escrito isso, o Messias mesmo disse que no mundo nós teremos muitas aflições. E lá em João, capítulo 14, versículo 27, quem puder acompanhar, acompanhe. Capítulo 14, versículo 27. Vamos lá. Temos o seguinte texto. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Bem, aqui esse texto é quando o Messias, né, estava conversando com os seus discípulos e dizendo justamente o que iria acontecer com ele, como um aviso. Só que aqui ele fala justamente dessa paz. E olha que interessante, né? Eu deixo com vocês a paz, eu estou lhe dando a minha paz e não lhes dou a paz como o mundo dá. Isso é demais. Isso é muito demais, porque assim, ó, às vezes a gente acha que pra gente ter paz, a gente não tem que viver com aflições, digamos assim, né? Muitas vezes a gente pensa que pra gente ter paz, a gente tem que ter certo tipo de trabalho, que pra gente ter paz, a gente tem que ter outros tipos de colegas, que pra gente ter paz,
a esposa deve agir de tal modo, que para a gente ter paz, um marido deve parar de beber, por exemplo, que para a gente ter paz, o filho deve sair das drogas e por aí vai. Ou para ter paz, eu tenho que ser curada de uma determinada doença. E só que assim, como o próprio Messias fala, né? No mundo tereis muitas aflições. E o mundo, ele nos dá uma paz também, só que é uma paz momentânea. E é aquela ilusão de achar que a gente só vai ter paz se alcançarmos determinados sonhos, se estivermos com pessoas a qual a gente deveria achar que temos que estar, se as pessoas próximas a nós estiverem fazendo aquilo que a gente acha que elas devem fazer. Só que não é assim que funciona. É claro que a gente tem que orar uns pelos outros, a gente tem que buscar orar pelos milagres, porque a gente sabe que a gente tem um Criador misericordioso, maravilhoso, que nos enche de bênçãos. A gente tem que buscar Ele em todas as áreas da nossa vida, buscarmos sim nos associar com pessoas que possuem, né, um caráter também semelhante a Cristo. Mas o que acontece? A paz que o Messias nos dá, ela é duradoura. E não importa a circunstância que a gente passa na nossa vida. E eu digo isso porque, às vezes, muitas vezes, a gente pode realmente passar por fases da nossa vida que, em um primeiro momento, significaria que tudo está acabado pra gente, que não tem mais esperança, que, isso para mim está sendo a minha morte. Mas o Messias vem e nos dá a paz dele. Por quê? Porque a paz que vem de Cristo, ela vem justamente quando temos um relacionamento com ele. Quando temos um momento de conversar com o Criador, quando temos um momento de oração, de ler a Bíblia, de buscar termos um espírito cheio de amor. Então, isso faz com que a gente tenha paz que vem do Messias. E essa paz que vem dele, ela vem de dentro para fora. Ou seja, ela não depende das circunstâncias que a gente vai viver. E eu acho uma das coisas mais lindas que eu vejo é quando tem pessoas que estão passando por problemas e mesmo assim elas transmitem paz. Elas fazem com que a gente tenha paz. E justamente isso é caracterizado pela comunhão, pela fé, pela confiança no Criador. E eu, como eu já falei aqui muitas vezes nos vídeos, e eu torno a repetir, porque eu também acho importante, às vezes, falarmos um pouco das nossas experiências. E eu também passei por situações que eu pensei que aquilo seria a minha morte, que estaria tudo acabado para mim. E tem até uma música que fala assim, né? Salvo engano, eu acho que é uma música muito antiga, é um louvor muito antigo. Eu não sei se é daquele grupo, A Voz da Verdade, eu não cheguei a pesquisar. Mas eu sei que a música fala assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia sem saída, aquilo que parecia ser a minha morte, mas o Messias mudou a minha sorte, sou um milagre, estou aqui. E isso transmite realmente essa confiança que temos no Criador. Então eu quero dizer para você que eu não sei qual a situação da vida a qual você está passando, mas que você creia na cura, que você creia na restauração, que você profetize bênçãos na sua vida em nome do Messias, que você busque o Pai Celestial de todo o seu coração, de todo o seu carinho e principalmente que você peça a Ele pela paz. Porque que estejamos, mesmo que estamos muitas vezes passando por situações difíceis, mas quando nós temos um relacionamento íntimo com o Criador, ele nos preenche com a paz dele.
Ele nos preenche de tal forma que a gente consegue entender justamente isso, que no mundo vamos ter muitas aflições, mas que nós temos a paz do Messias e isso é algo que ninguém pode nos tirar, nem as circunstâncias, nem nada. Jó passou por isso. Jó, ele confiava muito no Criador e ele foi tirado tudo dele. Foi tirado tudo. E ele permaneceu firme e forte no Altíssimo. E depois ele teve a restituição, tudo em dobro. Então, o que eu quero dizer é isso para você, que você continue crendo nele, que você ore, suplique, clame ao único que realmente pode te ajudar, que é o Criador, que é o Altíssimo. Busque ele, busque ter a paz dele, independente das circunstâncias que você vivenciar na sua vida. Esse é o vídeo de hoje, então. Muito obrigada a todos. Shalom Adonai, e que o Altíssimo esteja junto com você e que o Messias esteja diariamente na sua vida lhe dando paz. Amém.